Hoje são dia 2 de junho de 2022, meu nome é Mônica Araújo, eu sou professora de História e também pesquisadora no Instituto Federal do Espírito Santo, a nível de mestrado. Bom, estou aqui para gravar esse vídeo, para o canal do YouTube Bora Ganhar as Eleições de Esquerda no Espírito Santo em 2022. Eu estou aqui especificamente para falar de uma pesquisa que eu estou realizando, aqui no município da Serra, na Escola Campinho, no bairro Campinho da Serra. Essa escola ela tem uma peculiaridade. Ela, apesar de ser localizada no bairro Campinho da Serra, ela atende um percentual bastante considerável de alunos que são provenientes do bairro Planalto Serrano. Bom, então, falando sobre a pesquisa, primeiro a gente tem que entender o que me motivou a fazer uma pesquisa, que ela tem por objetivo investigar as potencialidades da história local, ou seja, da história do bairro Planalto Serrano, ao desenvolvimento de práticas educativas emancipatórias, no sentido de forjar um ensino mais crítico, mais vinculado à realidade desse aluno, de forma que ele possa dar significância à sua vida. Então, eu vou primeiramente falar o que me motivou a fazer essa pesquisa. Primeiramente, tem as minhas razões pessoais, eu tenho 48 anos e há aproximadamente 40 anos eu vivo no município da Serra. Eu sou uma migrante, a minha naturalidade é de São Gabriel da Palha, então na década de 1980, por questões familiares mesmo, a minha mãe ficou viúva e a gente teve que sair dessa região em busca de uma melhor condição de vida. Pelo menos era isso que ela buscava. E isso coincide exatamente no momento em que a Serra estava passando por enormes transformações sociais, com a instalação de grandes projetos industriais, que deu uma reorientação no que tange a sua urbanização. Bom, a gente veio para cá e as coisas não foram tão favoráveis assim, A minha experiência, ela fala muito sobre ser moradora de periferia, A gente chegou numa fase em que tinha uma expansão muito grande, Construção de conjuntos habitacionais, ocupação de áreas, de forma irregular, e a gente também entrou a minha vida ela entra nesse contexto, e quando eu vim lecionar nessa escola, eu percebi que esses alunos também, que são moradores de periferia, que tem um contexto, cujo contexto de formação desse bairro, ele também se dá nessa época desse processo de urbanização, esses alunos, eles, assim, as falas indicavam uma falta de identidade desses alunos com o bairro, eles sempre reproduziam as relações externas que são conferidas ao bairro como um lugar extremamente violento, fazendo com que o lugar, não fosse um lugar bom para se morar. Logo, as pessoas que moravam nesses bairros também não são pessoas boas, para se conviver. Então, no intuito de dar uma mudança, uma reorientação, assim, a princípio, naquilo que esses alunos pensavam, eu pensei em trazer a história do bairro para que a gente pudesse, a partir dessa história local, fazer com que o aluno, além de subjetivar, os conhecimentos históricos, que ele também pudesse mudar a sua perspectiva em relação ao bairro e principalmente que essa percepção ela pudesse fazer com que esse aluno se motivasse a discutir o bairro e a perceber o bairro como um local que é favorável, que precisa, como todos os bairros, de sofrer transformações, mas que não, por ser um bairro periférico, um bairro com bastante desigualdade social em relação a outros contextos, que esse aluno também pudesse
se perceber pertencente a esse local e que ele pudesse, de repente, propor ações transformativas, não só na sua vida, como toda essa localidade. Bom, então essa pesquisa, ela vai se dar da seguinte forma. A metodologia utilizada é com base na aula de campo. Eu e os alunos, né, nós fomos cerca de 30 a 32 alunos, nós fomos a campo para observar a dinâmica que esse bairro tem e que os alunos, a partir, né, do seu próprio olhar, um olhar, né, apurado, um olhar significativo, ele conseguisse ver o bairro dele pela sua própria lente. E nós fomos, então essa aula de campo, ela conta com vários momentos. Num primeiro momento, nós temos a investigação junto a 100 moradores por meio de questionário, investigando como que esse bairro surgiu e quais são as demandas atuais desse bairro e como a população vê esse bairro. No segundo momento, a gente também parte para as entrevistas. Foram entrevistadas algumas pessoas, né? Os alunos fizeram algumas entrevistas junto comigo, de modo que fizesse com que os alunos percebessem as transformações que esse bairro sofreu a partir das memórias desses moradores. Então, esses moradores vão contar quanto moradores antigos, né, como que era esse bairro a partir da sua chegada lá e como que esse bairro vem processando as transformações, chegando até a atualidade, né, a perspectiva que eles têm sobre essa localidade. Bom, os resultados dessa pesquisa, eles ainda estão em fase de análise, mas eu confesso que assim, eu fiquei bem surpresa com os resultados que até agora foram auferidos, porque assim, foi perceptível que apesar da maioria dos alunos, ou então dos próprios moradores, assim, da maioria da população não saber direito como que esse bairro surgiu, né? Ou então algumas vezes relacionando a ocupação dele de modo muito pejorativo, falando que todo mundo era invasor. A partir dessa aula de campo, em que os alunos também fotografaram determinados lugares do bairro que chamava atenção, né? E contaram, né, nas narrativas deles o que chamava atenção e o que não chamava atenção, a gente observa que os alunos, eles têm uma postura crítica, sim, diante da realidade, que eles conseguem perceber, embora eles não saibam, né, no primeiro momento, como que esse bairro surgiu. Ao longo do desenvolvimento das oficinas que se deu posteriormente às aulas de campo, eles conseguem entender que esse processo de urbanização, né, que esse processo de crescimento desse bairro, ele se dá através de lutas populares, que esse bairro, ele é forjado a partir de uma luta intensa dos moradores no sentido de garantir os seus direitos. E eu acho que isso é muito válido na perspectiva de que esses alunos possam, a partir desses conhecimentos, imprimir criticidade na sua própria realidade, que esses alunos, eles consigam desnaturalizar esse olhar deles sobre o bairro, no sentido de entender que esse bairro, ele faz parte de um contexto histórico que não só é pertinente a esse local, mas que também é pertinente a outros espaços e a outros tempos. Além disso, a gente pode perceber também o olhar que eles lançam, né, sobre as questões políticas, no sentido de que eles, a princípio, né, e isso é até uma reorientação que surgiu, né, pós a coleta dos dados, no sentido de que eles perceberam que a participação da família, das pessoas e até deles próprios é importante para que essa luta social ela ganhe significado e que ela avance. Bom, por que eu estou falando isso?
e por que eu acho que é importante trazer esse olhar emancipatório para o ensino de história e particularmente para a educação. Eu acredito que a educação ela tem esse poder transformativo, né? O que une, né? O que me move a fazer esse vídeo falando dessa minha experiência, perspectivando essas eleições. Eu penso que as pessoas, principalmente as pessoas periféricas, né, que estão à margem desse sistema, elas são compreendidas apenas pelo voto, né? O aspecto político conta no sentido dessas pessoas somente serem um número na hora de votar, e que as pessoas às vezes elas estão um pouco distantes dessas discussões. E eu penso que trazer essa perspectiva, esse olhar, a princípio, sobre a localidade em que ela vive, ou seja, a partir da sua realidade concreta, que ela possa entender que ela não é só um número, né? As pessoas, elas têm que entender, né? E eu acho que a partir essa pesquisa, ela me mostrou bem isso, que as pessoas, quando é dada a elas a oportunidade de ter uma educação direcionada, ter informações precisas, sempre pautadas no diálogo, na pluralidade de ideias, essas pessoas elas conseguem fazer esse resgate, né? E automaticamente produzir um pensamento que coloque ela como importante dentro desse sistema. E no mundo que a gente vê marcado aí pelo caótico, né? Um mundo em que infelizmente está sendo destruído, né? Por políticas que desprezam o pobre, que colocam o periférico em segundo plano, que não dá atenção para as carências mínimas da sociedade, um tempo de fake news, um tempo de discursos meritocráticos, né, que coloca a pobreza como uma condição que pode ser superada simplesmente pelo esforço, né, a dita meritocracia. Eu penso que essas discussões, elas são importantes sim, e para a gente superar essa condição de insignificância perante o poder público, né, de desleixo, a gente tem que partir sim para uma perspectiva emancipatória de educação, para uma perspectiva crítica de analisar a realidade e colocar as pessoas, né, em primeiro plano, e não dar atenção apenas a uma economia que não privilegia de forma alguma as pessoas que economicamente estão alijadas desse processo. Então eu penso que a educação ela faz toda a diferença, que o diálogo é assim condição fundamental para o exercício da cidadania. Essa pesquisa ela fala de história local, ela fala de educação, ela fala de emancipação, ela fala de criticidade e ela fala principalmente de como as pessoas podem ser gente, né? Gente que faz a diferença nesse mundo caótico. Um abraço.